Êxtase no lar, Evangelho no coração, manhã de bênçãos de paz. Rogamos, Senhor da vida, que nos envolva, nos oferecendo os recursos de que necessitamos para crescermos em entendimento e bondade, nos preparando para servir em Teu nome, espalhando o bem, a paz, a justiça, a fraternidade pelos nossos exemplos. Se conosco, Senhor. Amigas, amigos, com muita alegria nos reunimos. Hoje uma data especial. 18 de abril é o dia consagrado para celebrarmos o nascimento, a chegada, surgimento, publicação da obra espírita. É o dia do Livro dos Espíritos. Que Deus abençoe Allan Kardec, Amélie Baudet, a todos que contribuíram para que esta mensagem viesse ao mundo, cumprindo a promessa de Jesus, quando dissera no capítulo 14 de João que ele iria partir, mas enviaria um Consolador, Paracleto, palavra pouco usada, que sugere um advogado, uma defesa, uma teoria que pudesse dialogar nos tempos atuais, trazendo Jesus para os corações. O tema de hoje, confia em Deus, tão adequado para a data festiva, também para a nossa trajetória nesse cenário bendito da evolução. Dialogando com os amigos espirituais que estão conosco, que já se desenfaixaram do corpo físico, e você que acompanha esse instante, abrindo sua alma para apropriar os recursos para esse seu momento histórico. Então vamos lá com Kardec. Nós estamos acompanhando a sequência de textos que foram publicados por Kardec no livro A Gênese, Milagre e Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Predições do Evangelho. Tópico: Morte e Paixão de Jesus. Pois bem, amigos, no nosso último encontro nós trabalhamos o item 4 e hoje será o item 5, naturalmente, que é um trecho que está inserido em Mateus 18, 21 e 22. Ele é muito parecido com o do nosso último encontro, mas ele tem um aspecto que nos ajuda, abrindo um outro ângulo. Logo que chegou a Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens, e eles o farão morrer, e ele ressuscitará no terceiro dia, o que os afligiu extremamente. No item 4, o anterior, trabalhado com tanto carinho por todos, Jesus vai anunciar que sofreria muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes. Nesse, o texto vai falar que seria entregue na mão dos homens, e eles o farão morrer. Interessante, não é? Como que abre ângulos. Homens, historicamente, foram os homens. Até vou fazer uma brincadeira. Não tinha mulher, cenário, não tinha espaço para as mulheres, né? Quem sabe se elas estivessem lá, a história poderia ter tomado outro rumo, não é verdade?
uma vez que as mulheres são muito especiais na história. Mas o mundo era outro, e graças a Deus, hoje o diálogo é mais amplo, ele é inclusivo, sugere oportunidade para todos os gêneros. Mas os homens, sob o ponto de vista da humanidade daquele período, poderíamos também falar dos homens que estão dentro da gente, os homens que estão operando as forças da alma, não no sentido gênero ou polaridade, não. Os homens sob o ponto de vista da razão, da intelectualidade. Então, Jesus, o Filho do Homem, que é o futuro da humanidade, deve ser entregue. Se deve ser entregue, significa que é uma tarefa, é o dever disponibilizar conhecimento, experiência, diálogo para auxiliar os homens. E no caso do Filho do Homem, ele desce simbolicamente inspirando, iluminando, facilitando. Ele entrega uma chave, como fez o Cristo entregando a chave bendita chamada doutrina espírita. Os espíritos superiores falam para Kardec que é uma chave. Kardec confirma. E estudando filosofia, a gente sabe que a filosofia abre possibilidades e nos concede instrumentos. Chave, abrir porta, portais para uma nova era mais requintada, mais qualificada sobre o ponto de vista moral. O nosso diálogo é evangelho. Sobre o ponto de vista espiritual, nosso debate é espírita. E também para outros que são de denominações diferentes, mas que trabalham pela espiritualidade. Se apoiam na imortalidade, nos valores, nas virtudes humanas. É um movimento que propõe que tenhamos fé, confiança nos potenciais individuais e coletivo. Então nós não podemos perder essa batalha pela descrença no potencial, porque isso vai nos descolar do futuro. Então, em Espiritismo, a gente vai aprendendo que passado, presente e futuro se planificam conjugados. Olhamos para o passado para aprender, mas não podemos ficar enamorados, presos. Temos que caminhar. O futuro, inspiração. E o presente, como os poetas brincam com as palavras, dizendo que é dádiva. É o presente, é o agora, é o momento. Para você fazer. Para você construir esse seu futuro. Então, o Filho do Homem, no texto, deve ser entregue na mão dos homens. Então, um instrumento, o livro, o amigo, o conselho, Jesus, o evangelho, a ciência, a filosofia, deve ser entregue. Então, a providência divina, ela se apresenta como um manancial inesgotável, sempre oferecendo, para que nós, como usufrutuários, aprendamos a administrar o que é possível, dentro das nossas condições. Cada um faz o que pode. Jesus enaltece um sábio da antiguidade que todos sabemos, Sócrates, dizendo: um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Está aí a chave, conhecer a si mesmo.
para você entender a sua posição. Quem és e onde estás. Verificando onde estamos, vamos naturalmente sermos chamados a avaliar o que temos que fazer. Onde estamos não é só uma questão temporal, geográfica. Não. É a questão íntima. Onde estamos? Como estamos, melhor dizendo. Onde e como? Então vai. Dá para encaixar. Onde, quando, como. São dicas reflexivas. Mas o texto vai dizer também que os homens o farão morrer. E eles o farão morrer. Uma condição natural do processo. Lembremos, é um processo. Então existe a semeadura. Para que haja colheita, essa semente ela vai precisar de um espaço, de um terreno que ela possa se desenvolver. E ela vai ter que romper os obstáculos. Então, farão morrer, a gente vincula ao campo pessoal. Os homens mataram Jesus. Ok, isso aí. Todo movimento da luz vai ter impedimento. Sarcasmo, dúvida, interpretação ajustada ao relativismo. Até aqui é importante, agora não mais. O indivíduo abraça a causa do Cristo e sai pregando para o mundo a paz, a liberdade, a justiça. Mas na hora que ele tem que trabalhar para mudar a si mesmo, ele diz que é só para o outro. Não está disposto. Na verdade é isso. Ele não está determinado nesse movimento estoico, que é a filosofia coladinha no dia a dia. Não estamos muito afeitos a cumprir exatamente o que viemos fazer no mundo, na Terra. O que viemos fazer? Desenvolver as faculdades. Razão, sentimento, intelecto, sentimentos, né? O amor, vamos falar assim. Emoções temos que educar. Então vale muito enquanto eu estou só no discurso. Mas e depois? Mas, meus amigos, minhas queridas irmãs, esse diálogo também fala sobre oportunidade que necessita de preparação. É o tema da semana. Falamos muito sobre preparação. Porque a promessa é que ele ressuscitaria, e ressuscitou no terceiro dia. Os homens, os discípulos, nesta narrativa, ficaram perplexos. O que os afligiu extremamente é o texto. O anúncio. Todos nós nos sentimos incomodados, temerosos, quando é anunciado que temos que passar por uma prova. Pois a expiação brota naturalmente, que é a necessidade de reparação. É muito melhor você ter uma vida cheia de facilidades, não é mesmo? Qual de nós não gostaríamos de continuar no sofá com o controle remoto sem ter nem que se levantar para ligar a televisão? Mas não é assim que funciona. Esse é o ponto. Nós precisamos de enfrentar os limites. Aceitação, uma vez que a divina providência toma novas decisões. Foi o tema do último encontro, lembra? Novas decisões. Vem lá aquela viagem tranquila, de repente surge o inesperado. São novas decisões. Sob o ponto de vista da nossa observação, sim. Sob o ponto de vista espiritual, são novas
resoluções, porque já está planejado muito antes. A questão é que a gente não sabe os detalhes do projeto. Nós temos manifestações intuitivas. Por exemplo, nós estamos no meio de um grande problema. Se a gente fizer uma análise dos dias que antecederam esse problema, nós vamos nos deparar com uma novidade. Sabe qual? Você foi avisado. Alguma coisa te apontou. Só que como a gente não sabia, tocamos em frente, talvez sem se preparar. Muitos se prepararam. E por isso é que estão superando de uma forma muito mais simples, mais objetiva, mais rápida do que outros que não se prepararam. Compreenderam? Casalberto, será que eu me preparei? Sobre o ponto de vista da oração, do seu devotamento, da entrega às propostas espirituais, você que está há muito tempo no investimento, eu não tenho dúvida que você se preparou. E por isso você está sobrevivendo aos percalços. Compreenderam? Quantas pessoas passam pela crise? A crise foi anunciada e mesmo assim o indivíduo tocou em frente sem nenhum cuidado. Aí quando vem o processo, leva de roldão, pode ser até pela desencarnação. Aí o indivíduo fala assim, meu Deus, eu fui tocado, eu fui noticiado, notificado e não dei atenção. Não dei atenção. Nós estamos em plena crise pandêmica no mundo aí. Quem escutar esse áudio, saibam que nós estamos no ano de 2021. Se você estiver acompanhando essa gravação daqui a 20 anos, saiba que nós estamos aqui no olho do furacão. Pode ser que você mesmo vá ouvir esse áudio lá na frente. Mas olha lá como é que eu estava. Como que eu enxerguei a coisa. Pois bem, então hoje eu me deparo com os jornais porque eu passo um olhar todas as manhãs para saber se tem alguma possibilidade nova e não me detenho com noticiários falaciosos, tendenciosos, não, eu passo ao largo. Porque o meu noticiário mais importante, quem me oferece, não é a mídia militante dos dias atuais. É Jesus, que vai anunciando o que está acontecendo no mundo espiritual, que me dá as dicas do que eu preciso para mim mesmo e até dá um toque. Olha, amanhã, como será o mundo? O diálogo não é com o filho do homem, pessoal. Filho do homem é o filho da humanidade, é o futuro. Pois bem. Aí eu vi a notícia dizendo que hoje não existe na pandemia, na análise daquele que escreveu, porque o diálogo é muito amplo aí e tem para todo gosto, né? Atende a todo mundo, principalmente o povo que gosta daquelas notícias. Mas o noticiário diz o seguinte, que a pandemia, não temos atualmente grupo de risco. Antes eram os idosos. A discussão agora são as faixas de risco. O que significa? Que as pessoas que se expõem mais configura essa faixa de risco. Quem anda muito de ônibus, quem não está usando os recursos protetores, essa turma que insiste em fazer bailes com centenas de pessoas, ou uma notícia que me chegou ontem de um conhecido, de um parente, que foi pescar numa região do país que eu não vou especificar para não dar elemento. Ficou 15 dias no meio de um grupo, joga isca, conta caso, volta para o barco, dorme na cabana, voltou. E como trouxe peixe,
Não sei se passou no açougue, mas trouxe peixe. Reuniu a família para comemorar a vitória, os peixes. Passou Covid para mais de 20 pessoas. E o próprio vetor desencarnou ontem. Infectou só os pais que ficaram livres porque não foram na festa. Filho, mulher e etc. O indivíduo pode dizer que não foi avisado que não era indicado? Compreenderam, pessoal? Ontem eu atendi um outro caso de uma companheira da minha família que há 3 meses atrás estava mandando foto numa praia maravilhosa aqui do Brasil. E a gente foi vendo as fotos, meu Deus, olha só que exposição. Ontem me contou em lágrimas que o marido, o filho e o genro estão internados. Eles foram avisados? Então, pessoal, a morte entregue na mão dos homens tem N facetas. O nosso diálogo é sobre preparação para uma viagem que estamos empreendendo. Muitos estão desencarnando porque chegou a hora. Chegou o momento, se precaveram, foram avisados. Portanto, o aviso foi assim: olha, vocês vão desencarnar. Estão chegando no mundo espiritual com celebração. E aqueles que conhecem essa história estudada por nós, por exemplo, familiares espíritas, com a lágrima da despedida disseram: vai com Deus, depois a gente reencontra. Então tem uma festa do lado de lá e aqui existe uma despedida transitória. Significa que houve uma preparação. Compreenderam o que eu quero dizer? Então nós temos que nos preparar para essa travessia. E só é possível fazê-la com qualidade. Pode ser que o indivíduo vai falar assim: lá vem os religiosos. Lá vem é coisa de mineiro, tá? Vocês me desculpem, mas eu sou aqui da Gema. Graças a Deus, eu sou um mineiro, sou. E aqui em Minas, lá vem de novo os religiosos. Não são os religiosos. Me desculpe. Somos os imortalistas, que o nosso coração dialoga com a religião natural do convívio com o Senhor da vida, com a natureza, com o próximo. Esta é a nossa religião. Sem confiar em Deus, tudo se torna muito difícil, muito complexo e em determinados momentos sem sentido. Por que tudo isso acontecendo se a gente tinha uma vida tão boa? Anda rápido, Covid, pessoal. Eu quero voltar para a tribo, eu quero continuar fazendo tudo que eu fazia. O que acontece com um coração que se posiciona assim? Vai sofrer muitas decepções, muitas dores. O viajor estelar, imortal, vamos fazer uma aventura no universo? É você. Você é um espírito que está estagiando no planeta Terra. Ou, você está no Brasil, você é brasileiro. Olha que oportunidade. O que nós estamos fazendo? A tarefa está difícil, Carlos Alberto. Então vamos fazer com que essa tarefa seja resolvido quanto antes. Então vamos melhorar intimamente. Quando você pensar num ente que se foi, não pense com tristeza. Pegue aquele objeto que pertenceu, faça uma prece, envolva com luz e transforme essa luz numa flor. Você já soprou uma pétala de uma flor? Quando ela baila no ar a partir do seu sopro, enderece
as melhores vibrações, soprando amor pelo seu pensamento a esse coração que se foi. Aquele que te ataca, que persegue, aquele que calunia, que difama. Confie em Deus e abençoe. Abençoa também. A sua limitação, olha o seu corpo, ao invés de brigar com ele, abençoa-o. Fala com ele, olha, eu preciso ainda de você. Eu tenho cartas a serem publicadas de Chico Xavier que ele fala assim, meu corpo em frangalhos, e eu falo com ele, eu preciso tanto de você, mas vou te respeitar. Olha que beleza. Isso é o Chico lá caminhando para os seus 80 e tantos anos falando isso. Olha que coisa. Eu vou te respeitar, mas me ajuda. E sempre com bondade na alma. Compreenderam? Tá difícil. Podia ser pior. Por que a gente não pensa assim? Quantas pessoas estão em situações calamitosas, miseráveis, e nós estamos aqui bebendo dessa fonte entre amigos, sendo envolvidos pelos espíritos queridos. E agora nós vamos receber um irmão de muitas atividades, de muitos encontros, e sempre nos convidando para olhar para cima e caminhar para diante. Emmanuel, uma página extraordinária. Num livro que eu vou confessar para vocês que é, para mim, o livro top. É o da minha preferência. Esse livro eu ganhei de presente num momento muito aflitivo da minha jornada, lá nos anos 90. Alma e Coração. E que eu fiz uma dedicação para minha esposa. Posso contar? Dei de presente para ela. Existem pessoas no mundo que te amam muito. Nunca esqueça disso. Um deles, esse que vos fala. Eu falaria o mesmo para vocês, pois a ideia é amar a todos. Então nunca esqueça que você tem pessoas que te amam, amigos que estão com você, e Deus que patrocina a nossa jornada. Então confia sempre. Mas Emmanuel diz assim: nunca percas a esperança, por pior a situação em que te vejas. E jamais condenes alguém que se haja ambarafustado no labirinto da provação. O momento mais áspero de um problema pode ser aquele em que se lhe descobre a solução. E, em casos numerosos, a pessoa que te parece mais censurável, no mais grave delito, será talvez aquela que menos culpa carregue na trama do mal que as sombras entreteceram. De certo que haverá corrigenda para o erro nas trevas, pelos mecanismos da ordem, tanto quanto surgirá remédio para os enfermos pelos recursos da medicina. Observa, no entanto, o poder misericordioso de Deus nos menores distritos da natureza. A semente sufocada é a que te sustentará o celeiro. A pedra colocada em disciplina é o agente que te assegura firmeza na construção. Aflições e lágrimas são processos da vida, em que se te acrescem as energias, a fim de que sigas à frente na quitação dos compromissos esposados.
para que se te iluminem os olhos no preciso discernimento. Nos dias difíceis de atravessar, levanta-te para a vida. Ergue a fronte. Abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações. Porque se todo o bem te parece perdido na face da terra em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando do outro lado. Deus está contigo, trabalhando do outro lado. Qual lado? Todos os lados, porque Ele está em tudo, em todos. Ele se tornará gigante se você abrir o seu coração, pois Ele está dentro de ti. Confia sempre. Confia em Deus. Nunca percas as esperanças, por pior a situação em que te vejas. E jamais condenes alguém que se haja ambarafustado no labirinto da provação. Esperança e perdão. Perdão pelo tempo que nós te vinculamos na mensagem desta manhã. Chegou agora o momento de você se libertar. Planifique e que as suas asas favoreçam para você plainar nesse voo soberano na direção da excelsa paz. Que Deus esteja conosco. Ave Cristo, nesse dia glorioso em que nos ajoelhamos para dizer: obrigado, Senhor, pela santa doutrina dos Espíritos, que nos aproximam cada vez mais do seu amor.